Boa noite a todos. Vamos dando início à nossa aula do curso Terra de Mundo Primitivo de Regeneração. Vamos buscando serenar os nossos corações, entrando em sintonia com o plano espiritual, nos conectando a Jesus, a todos os benfeitores amigos que nos assessoram neste encontro, para que possamos juntos estarmos unidos numa sintonia única, dessa vontade de aprendermos, de nos fortalecermos no bem, de termos essa certeza absoluta da presença de Deus no comando de tudo. Que tenhamos essa certeza de que tudo passa e de que somos capazes de realizar o aprendizado necessário nessa etapa tão importante de nossas vidas. Que Jesus derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Que tenhamos as nossas mentes fortalecidas e iluminadas para que tenhamos condições de compreendermos tudo que será falado hoje, que possamos assimilar esses conteúdos e colocarmos em prática na nossa vivência esse Evangelho de Jesus, essa mensagem da verdade divina, como a nossa libertação. E assim, em nome de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, nós iniciamos o encontro dessa noite, agradecendo a Deus essa oportunidade e rogando a Ele que envolva o Mário para que ele seja inspirado pela equipe espiritual responsável por esse encontro, para que ele tenha essa lucidez, a serenidade, para passar para todos nós tudo aquilo que ele estudou. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Vamos... Vou diminuir um pouco. Pronto. Todos vêm, né? Já é o 10º encontro, hein? Tá bem adiantado. Acho que não vamos precisar tanto tempo como eu imaginava, não. O capítulo 56 de Isaías, ele diz assim: guarde o juízo e fazei justiça. Onde nós encontramos isso? No Aprendiz do Evangelho, quando estudamos as bem-aventuranças. Então, Isaías já estava chamando atenção para a questão de ser um bem-aventurado, bem-aventurados os justos, os mansos, os pacíficos, porque é a verdade. A verdade se revela e surge outro grande espírito e fala a mesma verdade, mudando às vezes um pouco a forma, né, de apresentar. Não profane o sábado, não faça mal. É esse período que nós estamos entrando, né? E o período todo de regeneração é o sábado, é o 7º dia, o sábado, conforme nós já vimos lá para trás, Pedro dizendo que o dia do Senhor equivale a 1000 anos na terra, que 1000 anos na terra equivalem a um dia do Senhor. E a obra se completa em 7 dias, e o 7º dia é o sábado é a regeneração. Não separe o gentio que se uniu ao Senhor, ou seja, todos os estrangeiros, todos aqueles fora de Israel, fora dos hebreus, que se aproximaram do Senhor, que buscaram Deus, não importa se através de Jesus, se através do islamismo, seja lá como chegaram a Deus, todos eles que aproveitarem essas encarnações em provas e expiações, todos esses serão unidos em torno de Jesus em regeneração. Então, não é exclusivo dos cristãos. Não. Todos os que se depurarem dos vícios, dos males que carregavam durante o período de provas e expiações, que são de 6.000 anos. A gente vai ver mais para frente. Ao eunuco, que ele nunca diga, né, sou árvore seca, porque
não podia procriar. O que Isaías está dizendo aqui, está escrevendo aqui e recebendo do plano superior, são as provas, né? Às vezes, encarnamos com provas difíceis, como não poder ter filho, como não poder andar, não poder ver, não poder ouvir. E essas provas não é para maldizermos de nós mesmos, porque são experiências necessárias ao burilamento do espírito, talvez por mau uso, talvez por uso indevido em outras vidas. Os gentios também devem guardar o sábado, não profanem. A recomendação de Isaías é na linguagem dele, lá do século 8 a.C. O que ele diz aqui é que no período de regeneração, é um período para evitarmos, né, qualquer situação que possa encaminhar para o mal, seja no pensar, no falar ou no agir. Então, é o período de nascer e nascer de novo, em regeneração, para fazermos uma depuração mais fina dos males que ainda carregamos. O Senhor congrega os dispersos, que eu pus evangelizados, mas, na verdade, evangelizados para nós cristãos que seguimos o Evangelho, mas os islâmicos seguem o Corão, os hindus têm lá as suas filosofias, crenças, então, todos aqueles que se congregarem no Senhor, esses serão juntados. E quando ele fala Israel, Isaías, era o mundo que ele via, que ele enxergava. Na verdade, é todo o planeta. Todos serão congregados. Mas cada um continuará no seu canto, né? De país, de região. Por quê? Porque regeneração é depuração, é um ajuste mais fino dos males que ainda carregamos. Tem pessoas que levam ao pé da letra e, eu não vou ficar na Terra. Não. Se for rígido, ninguém fica. Ficam os grandes vultos, mas esses grandes vultos vieram para nos ajudar a compreender as coisas. Todos os seus vigias, que são os líderes religiosos, né, são cegos, são cães mudos, gulosos e dormem, cada um em sua ganância. Aqui é um retrato que Isaías escreve do que nós vemos nos dias de hoje. Quantos líderes religiosos se perdendo nos caminhos da vida, abuso sexual, desvio de dinheiro, em mais de uma doutrina, né? Muitas doutrinas por aí registram essa situação. Então, o Espírito que falava para Isaías já alertava, cuidado, tem muitos vigias, né, muitos líderes religiosos que vão te levar para o abismo. Capítulo 57, os filhos, que na verdade são os discípulos daqueles que pregam a transgressão, é uma descendência falsa, né, de valores falsos. A parte deles fica, ele escreve pedras lisas do rio, mas na verdade são penalidades pelas leis divinas que agem, né? E há muitos que pregam mesmo transgressão, descendência, falsidade. Esses dias a imprensa divulgou alguns comentários, eu não gosto de falar porque baixa o padrão vibratório, mas mais ou menos nessas linhas aqui, né? Dizendo que eu estou salvo, eu estou purificado, agora você que é assim, aquele que é assado, vai para o inferno. Puro preconceito, né? Descobriram deuses e fizeram pactos. Tem muito disso ainda, muito. Tem doutrinas, filosofias que fazem pactos. Acham que é com o capeta, mas não é, são espíritos do plano inferior, às vezes zombeteiros, né? Quem confia em mim possuirá a terra. Quem confia em Deus, quem compreende as leis de Deus e procura seguir, vai se regenerar aqui no planeta Terra mesmo.
não lutarei para sempre, anota Isaías. Essa contenda que ele anota são as provas e expiações, não é uma contenda, não é uma luta, mas era a forma que Isaías tinha de escrever. As provas e expiações existem por lei de Deus para nos reeducar, reconduzir ao bom caminho. Então, não é que Deus luta com os seus filhos, né? Com a humanidade. Não. Nós, que pelo livre-arbítrio tomamos decisões equivocadas, e depois, para corrigir isso, para voltar na lei de Deus, nos custa passar por provas e passar por expiações. E ele diz aqui, não é para sempre. Claro, o período que Deus deu são 7 dias, 7.000 anos. Vocês vão se surpreender no Apocalipse, que no livro dos Espíritos marca 4.000 antes de Cristo começou essa fase. Por que teve essas contendas, essas provas e expiações? Pela iniquidade. E aí Isaías anota que Deus feriu as pessoas, nós, humanos, pela iniquidade. Não, são as leis, né? O rebelde seguiu. O que é seguir? É ser retirado do planeta, é emigração do planeta Terra. Uma aula de espiritismo com outras palavras, porque é a verdade. A verdade foi dita várias vezes. Nós só estamos fazendo um link e vai justificar o Novo Testamento e vai justificar a codificação de Kardec. No capítulo 58, clama e anuncia a meu povo a sua transgressão. Isaías já estava alertando que nós transgredíamos as leis de Deus. Nós não tínhamos compreensão para isso, né? Tanto não tínhamos que continuávamos na vida, nos prazeres da vida material. Tomem prazer em seguir meus caminhos. Ele já alertava, o prazer não são esses caminhos que Emmanuel chama de vicissitudes da vida. Os meus caminhos são outros e têm justiça. E ele alerta, vocês jejuam, mas afligem suas almas. Afligem como? Com os caminhos errados, com a falta de justiça, com a iniquidade. E o Espiritismo esclarece, a mudança é interior. Vocês jejuam e pedem a mim para vencer a batalha. E já estamos jejuando, Senhor, para te agradar, nos dê a vitória da batalha. É muito antigo isso, mas ainda se acredita nisso. Senhor, eu preciso disso, vou jejuar, o Senhor me dá. Olha o que vem na sequência. Não escolho quem aflige as suas almas. Ou seja, estão fazendo errado. Não quero o jejum que eu quero é moral. É deixar de falar mal, deixar de praticar o mal, deixar de pensar o mal. Esse é o jejum que eu quero. Isaías já disse isso, e há doutrinas que ainda pregam o jejum. Então, jejum da impiedade. Quero que repartas o pão, que vista o nu e que acolhas o abandonado. Quem vai reforçar muito isso é o Evangelho. Porque por 800 anos ficou abandonado. E aí Jesus resgata. E o que aconteceu? Despertou alguns. Aqui Isaías despertou alguns, os que estavam mais preparados. Jesus desperta outros tantos. Mas ainda hoje, mesmo quem segue Jesus, não enxerga o repartir o pão, o vestir aquele que não tem roupa e acolher o abandonado. Ainda hoje. Então o Espiritismo vem e divide a sua estrutura em duas partes. Amar e instruir, pelo Espírito da Verdade, que trouxe essa revelação no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar é acolher, é repartir o pão, é vestir o nu, é acolher o abandonado. Instruir, estudar. Porque sem aprender, nós não adquirimos conhecimento. Sem conhecimento,
não separamos o que é certo do que é errado, não praticamos o bem, não trocamos as más inclinações construídas de muitas vidas para construir a verdadeira construção, a construção da moral, do bem, da paz, do amor. Assim romperá a tua luz alva. O que Isaías está dizendo aqui é, assim, cada espírito fará a sua luz, atingirá a sua luz, que é o progresso moral. Quantas vezes já ouvimos falar espírito de luz, espírito de trevas? É isso que Isaías fala aqui. Aí clamarás e o Senhor dirá: estou aqui. Por quê? Espírito puro. Espírito puro ouve o Senhor. Jesus disse para nós aqui em Provas e Expiações: ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós não temos condições, não alcançamos o padrão vibratório. Eu sempre cito a história de Bezerra de Menezes quando comemorou 50 anos de desencarne. Foi uma festa no plano espiritual, dito pelo Chico Xavier, que era um convidado encarnado, não sei se tinha mais, e que ele recebe, então, a mensagem de Maria, que ele foi autorizado a ir para planos mais superiores, planetas mais adiantados. Celina leva a mensagem. E ele clama para ficar. Ele não tem, olha, Bezerra, não tem hierarquia moral para subir até o nível de Maria. Então, Celina subiu, Maria foi a Jesus, que era mais alto ainda. Jesus falou com o Pai e voltou. Está concedido você ficar na Terra. Isso mostra espíritos na Bíblia inteira, Velho, Novo Testamento, igrejas aí pelo mundo afora falando, que falam com Deus. Não há sintonia. Agora, falamos com Deus através dos espíritos que sobem os nossos pedidos, que levam as nossas orações para as instâncias superiores. Abrindo tua alma ao faminto, tua luz nascerá. Ele chama atenção para a caridade, que Paulo dá um show de explicação de caridade, muito mais fácil de compreendermos. Aqui ele diz: pratique a caridade e a tua luz nascerá. Porque nós estamos em trevas, provas e expiações é de trevas. O mal predomina sobre o bem, é trevas. Agora, em regeneração, o bem se sobrepõe ao mal. O que quer dizer? Que alguns males nós carregamos para depurar em regeneração. Então, praticando a caridade, o espírito se liberta das trevas, das amarras, de mundo de provas e expiações. E o Senhor te guiará. Nós é que precisamos ir buscar. Não é ninguém que salva ninguém. É errado a doutrina dizer que salva os seus seguidores. A doutrina espírita diz: quer se salvar, quer buscar a salvação, esforce-se. Cada um salva a si mesmo, pela sua moral, pela sua compreensão, pela sua prática. Os que te procederem, é a nova geração, edificarão das ruínas, são os valores humanitários. Quando Chico disse isso, poucos de nós compreendemos que ele falou: não esperem Emmanuel, que já encarnou no interior de São Paulo, e isso tem, olha, bastante tempo que o Chico falou. Não esperem Emmanuel trabalhando nas lidas do Espiritismo, porque Emmanuel vem para causas humanitárias, provavelmente pedagogo, mas recuperando esses valores que foram perdidos. E é muito fácil explicar os valores perdidos. Qual o respeito que se tem hoje com os professores? Qual o respeito que se tem hoje com os idosos, com os enfermos,
com os que carregam alguma deficiência física ou mental. Ainda há preconceitos. As pessoas não cedem o lugar nos meios de transporte, nos lugares onde há espera, banco, clínicas, não cedem o lugar para pessoas mais necessitadas sentarem. Então, essa geração vem recuperar valores humanitários. E vem gente muito grande. Segunda-feira vamos recuperar esses nomes para os alunos do SELF, e se a Mônica conseguir, a gente abre para todo mundo e avisa no grupo. Se não conseguir, fica para uma outra oportunidade. Mas essa é a nova geração que já foi dita lá em Isaías. Levantarás os fundamentos de geração em geração. É um trabalho nós não estamos prontos para fazer. O processo é lento e Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz isso. As coisas acontecem de maneira lenta, mas acontecem. O bem vence de maneira lenta. Vocês pensam que o mal está predominando, mas é a pequena visão do pequeno ângulo que cada um de nós tem, e muito em função do que se veicula pelas imprensas, e muito também das pessoas gostarem, terem prazer de sofrer. A pessoa adora ouvir o noticiário que a Covid está aumentando, está matando, e fica, ela gosta, porque se ela não gostasse de ouvir isso, ela estaria fazendo outra coisa. É um vício, é uma dependência, é uma retroalimentação. E depois fica comentando com um, com outro, e a psicosfera do planeta fica pesada. Não te desvies teu pé do sábado, que nós estamos. No tempo de Deus, há minutos, há horas de entrar no sábado, que é a convalescença. O sábado se concretiza por volta de 2067, 2050, 2070, por aí, que é a regeneração de fato. Nem faças a tua vontade no meu santo dia. Acabou, gente. Nós que estamos despertos através do Evangelho e através da codificação espírita, acabou. Acabou a vontade de fazer isso, fazer aquilo, se for prazer puramente material. Nós estamos no dia do Senhor, no sábado. Estamos sendo provados se de fato estamos aptos para viver em mundo ditoso, que é a sequência de regeneração. São 1000 anos, um dia do Senhor, para nós provarmos isso. Estamos em exames, cada um de nós com os seus casos íntimos de tendência para cá ou para lá, mas todos nós estamos em prova, fazendo exame. Segunda época, que poderíamos ter sido aprovado antes. Estamos em recuperação. Então te deleitarás, quem passar bem por tudo isso, diz o Senhor. Aproveitar a regeneração. São só 1000 anos. Para espíritos que têm as idades que nós temos, sei lá de quanto, sei lá se ainda não viemos de capela. Capítulo 59. As iniquidades separam do Senhor. Só o Espiritismo explica isso. Através do quê? Da lei de sintonia, que estudamos nas escolas espíritas. A lei de sintonia não nos permite afinidade com Deus. Ou permite? Quantas vezes falamos com os nossos mentores individuais? E os mentores das escolas, dos trabalhos? Isso chama-se lei de sintonia. Ou só entramos em contato com eles durante as atividades? Isso que nos separa. Falta vontade, falta organizar, aproveitar o tempo.
vossas mãos contêm sangue. Quando fala contém sangue, são os desvios, né? Não necessariamente sangue, mas o mau aproveitamento das encarnações. Os lábios contêm perversidade. Assim, ele não ouve. Por quê? Novamente, estamos em outra sintonia. A sintonia dele é o amor. Confiam na mentira e na vaidade. E a justiça? E a verdade? E a paz? Estão longe. Como conseguimos isso? Pela consciência. Como chega na consciência? Estudando. Não tem outro jeito. É estudar, aprender e praticar o que estudou. Estudar mais, praticar mais, para ter visão do que é certo e do que é errado. Então, é consciência. Ou aproveitamos, ou não seremos bem-aventurados na Terra. Esperamos pela luz e só há trevas. Nós contribuímos. Nós contribuímos. A psicosfera do planeta tem muita contribuição nossa ao longo das múltiplas vidas. E como foram essas vidas? A psicosfera é pesada, é densa. O que será que nós fizemos? O passado também não importa, importa agora. Agora eu tenho que projetar luz, paz, harmonia, serenidade, acolhimento. Tenho tantas formas de projetar luz. E Isaías ainda acrescenta: como cego andamos, períodos de trevas, como mortos gritamos, no umbral, nos vales, e gememos. Desencarnou, é morto. Vai para onde? Para onde está compatível, ou ambiente de luz, ou ambiente de trevas. É espiritismo puro. Esperamos pelo juízo. Não é isso que as crenças dogmáticas falam? Esperam o dia do juízo final? E não há esse dia. O em azul eu copiei da Bíblia. O em vermelho eu acrescentei para eu não esquecer da ligação, que foi vindo por inspiração para mim. Não há esse juízo pela salvação, porque está longe. Com a iniquidade, com os males, está longe. Quem vai julgar? Só o Espiritismo diz. A consciência de cada um. A minha consciência vai julgar a mim mesmo, a tua, a você, a do outro, a ele, e assim toda a humanidade. E quem sabe melhor do que a nossa própria consciência? Os erros que cometemos, nós esquecemos. A consciência guarda. O grande exemplo é André Luiz, antes de chegar a Nosso Lar, no livro Nosso Lar. Quando ele ouve suicida, 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 direto. Quem falava, quem me acusa? Eu não me matei. Depois ele descobre, era a consciência dele. Por quê? Bebia demais, fumava demais, passava na casa da luz vermelha, era um pai ausente, era um marido ausente, não tratava dignamente seus pacientes. Então ele tinha muitos predicados. E tudo isso foi definindo a saúde dele, ao ponto do desencarne antes da hora. Quem cobrou? Consciência. Não virá ninguém julgar a cada um de nós. Nós nos julgaremos. Leon Denis dá uma aula disso, impressionante. Porque ele, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós temos várias camadas de consciência. Cada camada é uma encarnação. Então, nós temos coisas boas e coisas ruins ali no meio. Encarnações que aproveitamos e encarnações que não aproveitamos. Às vezes, uma situação da vida nos faz buscar lá uma reação. É automático isso. E mergulhamos lá na consciência profunda e encontramos. E, às vezes, perdemos o controle. E, às vezes, parecemos um anjo, um arcanjo das nossas reações. Eu tenho para mim que a psicologia vai dar um salto gigante em regeneração.
porque ela vai descobrir como tratar a consciência profunda das múltiplas vidas, e não mais só a da vida presente. Eu tenho participado de um grupo de estudos, só tem psicólogos, eu não sei o que eu estou fazendo lá no meio, mas eu estou, é na PUC, porque eles buscam compreender coisas que o Espiritismo já sabe. Mas como levar isso para a terapia? Então, tem avanços grandes vindo por aí na psicologia. Acho que essa geração só está preparando o caminho. Nossas transgressões junto a Deus atestam contra nós, porque estão gravadas na nossa consciência. Estão conosco, perispírito, onde guardamos as experiências, perispírito. E conhecemos, faltamos ao dever, claro. Nós temos consciência, se tivéssemos, foram 2000 anos, só de evangelho. 21 séculos de evangelho. 29 séculos de Isaías. Não fizemos a lição de casa em muitas vidas passadas, mas fizemos o suficiente para estar aqui hoje, abrindo a nossa consciência para essas informações. Não para se cobrar, mas para, ao final de todos esses encontros, termos serenidade, porque nós vamos ver que tudo obedece a uma ordem, a uma lei, e nada escapa. Disse Jesus também, né? Não ficará um tio sem resolver. Quem se desvia do mal arrisca-se a ser atropelado. Aqui é um chamamento para o que nós fazemos hoje em dia. Estudamos, trabalhamos, procuramos seguir os ensinos do Mestre Jesus. Mas em épocas mais remotas, as pessoas eram condenadas à morte. Os cristãos da primeira hora, muito bem ilustrados lá há 2000 anos por Emmanuel, mostram o sacrifício nas arenas. Paulo e Estevão também mostra que continuou essa perseguição. Mas a Inquisição também. Então era o cristão matando o cristão na fogueira ou de outras formas violentas, na espada, porque analisavam, julgavam que a pessoa tinha dito uma coisa contrária aos ensinos de Jesus. Era total falta de amor, né? Então muitos morreram confiantes em Jesus, confiantes em Deus. E não estranhem, porque nestes dias isso continua a acontecer. Há países pelo mundo que já até igrejas foram destruídas. A perseguição ainda existe. Como forem as obras, será a retribuição do Senhor. Não é comércio, é lei, é afinidade. Aqui é a lei de afinidade. Se você faz o bem, você está afinizado na faixa vibratória do bem. Se você faz o mal, você está afinizado na faixa vibratória do mal. Como a Terra vibrará mais para o bem, você precisa estar mais para o bem. Porque em regeneração ainda tem pequenos males. E virá um Redentor. Novamente, Isaías anuncia Jesus. O meu espírito está sobre ti. Aqui, Deus falando para ele, né? Que o Espírito de Deus está sobre Jesus. Minhas palavras não se desviarão da boca de Jesus, nem da tua descendência. A descendência de Jesus são os cristãos. Não desviarão da boca da sua descendência. Desde agora e para todo sempre.
chegou a nossa vez. As nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que o Espiritismo explora mais, né? Não podem se desviar mais de Jesus. É melhor calar-se a ter que falar alguma coisa contrária aos ensinos de Jesus. Então, é a nossa vez, é a hora do nosso testemunho. Ou seguimos com passos firmes, confiando nos ensinamentos de Jesus, ou vamos perder a redentora oportunidade de ir à regeneração. Só depende de nós. O plano espiritual já nos assiste. Depende do nosso querer, da nossa vontade. Como Kardec, Herculano Pires, Leon Denis, como eles falam da importância da vontade. Leon Denis chega a dizer que a vontade é a maior força que o espírito tem. Então, queiram, tenham vontade, porque superaremos qualquer obstáculo. Capítulo 60. Levanta-te, a luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Essa fase. As trevas que cobriram a terra, o Senhor virá. Quem são esses que vêm voando pelas nuvens? Ele via, né? Ele tinha visão, era médium, Isaías. E nós sabemos, são espíritos de luz. Segunda-feira eu vou resgatar esses espíritos, muitos já têm até os nomes deles revelados, como Mozart, da música, como Bezerra de Menezes, Emmanuel já veio, como Joana de Ângeles, e muitos outros. E outros que vêm de Alcione, um planeta muito mais adiantado, que inclusive a composição do corpo físico, nossa, é muito atrasada para eles. No meu furor te feri. Não, as leis de Deus em provas e expiações são assim. E tive misericórdia de ti, que tem um fim. Basta cada um despertar para o bem, para o amor. A nação que não te servir perecerá. Ou seja, todos aqueles que não se despertaram irão embora para outro planeta, pela lei de sintonia. Não é porque Deus é perverso. Deus é misericordioso. Vai dar outra oportunidade. E outra, até um dia o espírito se despertar. Por cobre trarei ouro. São os valores, né? O ouro é o maior valor. E ele fala cobre, o menor valor. O que ele quer dizer? O menor valor não é o menor valor. Pode ser o menor valor na Terra, no mundo material. Porque o maior valor é o valor espiritual. Farei pacíficos teus oficiais. Encarnarão líderes. Eu não sei se nós veremos, né? Vocês ainda são bastante jovens. Farei pacíficos teus oficiais, espíritos reencarnarão para comandar. Assim como Emmanuel vem resgatar valores humanitários, vem uma legião de espíritos com esse propósito. Resgatar valores humanitários. Respeito, hierarquia familiar, hierarquia profissional, respeito profissional e tudo mais que imaginarmos. E justos os que te cobram. Então, virão espíritos humanitários nos ensinar a resgatar valores. Virão espíritos impregnados de justiça que farão o que para nós? Ensinarão como regenerar dos males que, porventura, ainda carregamos. Isso aqui é muito forte, é muita explicação em palavras mais difíceis, porque é de uma era de 29 séculos atrás, mas o Espiritismo nos permite decifrar.
nunca terá violência a partir de regeneração, nem o sol e a lua a iluminar. O que ele quer dizer aqui? Que ele via espíritos de luz. O Senhor será a luz perpétua, e os espíritos todos terão a sua própria luz. Um espírito de luz pode penetrar no vale mais profundo, que ele não vai se contaminar. Ele vai fazer um esforço brutal para descer numa carga tão contrária dele. Mas Isaías aqui ficou meio bagunçado no cérebro dele, né? Para nós, espíritas, é muito fácil compreender. Olha o presente que ele nos dá. Todos do teu povo, eu pus evangelizados, mas não é correto, porque os muçulmanos bons também, qualquer outra doutrina. Todos do teu povo serão justos, porque será a nova terra. Herdarão essa terra. Serão renovos por mim plantados. São esses grandes espíritos que já alguns encarnaram, outros estão encarnando, e 2025 diz Divaldo, quer dizer, diz Bezerra, através de Divaldo, que até ele reencarna, 2025. Ele com 10.000. Só Dr. Bezerra de Menezes encarna com 10.000 espíritos para nos ajudar a avançar. Isso é motivo de alegria, não é motivo de medo, de preocupação. Isso é um baita consolo que o Espiritismo permite tirarmos da profecia de Isaías. No capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me unge. Isaías já tinha se tornado espírito puro. Eu mostrei numa das aulas passadas, quando entra lá os anjos de elevação moral maior, e o purificam. Aí ele vê aquela cena da brasa ardente no lábio, e o anjo diz: purificado está você dos teus pecados, não há mais nada. Ou seja, ele se tornou espírito puro na linguagem espírita. Por isso ele diz, ele me unge, para restaurar os arrependidos. Nós também estamos ungidos. Não somos espíritos puros, mas temos conhecimento suficiente para ajudar aqueles que estão se arrependendo. Porque o Espiritismo não critica e não pune ninguém. O Espiritismo acolhe, e nós, espíritas, podemos acolher. Os trabalhos do samaritano, de acolher os doentes, os trabalhos com aqueles que se arrependeram dos males cometidos, não julgamos, não importa o que tenham feito. Vamos ajudar a recuperar a sua dignidade, a sua fé, a sua crença em Deus. Por que isso? Para proclamar a liberdade aos cativos de provas e expiações. E abrir as consciências dos presos. Os presos somos todos nós, de provas e expiações. E aqui ele revela a missão dele. A missão dele era chamar a atenção. Claro que alguns compreenderam essa linguagem. Nós estamos compreendendo hoje. Não importa, dá tempo. Temos anos ainda pela frente para cumprir o que Isaías escreveu. Para pregar o dia da vingança. Não é vingança. É o dia do juízo. Quem está desencarnando agora, a sua consciência já está dizendo, você fica, você vai. Não é ninguém. Não vem ninguém lá e fala, você fica, você vai. A sua consciência vai se sentir no padrão vibratório dela, ou bom ou mal. Não é dia da vingança, tá? É o sábado, é o dia da consciência. Vem consolar os tristes, diziam aqueles que aproveitaram, que sofreram perseguição, que sofreram com doenças, que sofreram calúnias, etc, etc, etc.
que em vez de cinza e óleo, que era uma prática deles se purificarem, a Igreja Católica, não sei se ainda tem, mas tinha, copiado dos judeus, a quarta-feira de cinza ficava uma espécie de pia cheia de cinza para que o fiel fosse lá e fizesse o sinal da cruz com a cinza para perdoar dos pecados do carnaval. É, invenção humana, Jesus nunca falou isso. Sejam árvores de justiça. O esforço é de cada um. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir precisa estar amparado na justiça, não dos homens, na justiça de Deus. Nós já sabemos o que é bom e o que é mal. Então, nós temos condições de fazer justiça através das palavras e principalmente das atitudes. Pensamento também, hein? Psicosfera do planeta precisa mudar. Edificarão os lugares destruídos. É a nova geração reconstruindo os valores no planeta. Haverá estrangeiro. São outras filosofias, outras religiões. Todo mundo é convidado por Deus, apacentando o rebanho, que é a humanidade, plantando a boa nova ou os ensinos morais que em cada canto do mundo, em cada religião, em cada doutrina, em cada filosofia existam. Há pessoas que só pertencem a grupos filosóficos, mas fazem tanto bem, têm uma compreensão da vida espiritual que poucos têm. Porque grupos filosóficos, basta dizer que teve a palestra aí agora sobre Sócrates na Federação, e Sócrates foi precursor do cristianismo e do espiritismo. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Leiam lá o que Sócrates pregou, ensinou, orientou e deixou de legado para a humanidade. Bate 100% com o cristianismo e com o espiritismo. Cristianismo da primeira hora. E plantando esse conhecimento que, falamos boa nova, já imaginamos o evangelho, mas a filosofia de Sócrates, de Platão, é uma boa nova. A filosofia de Leibniz, com a teoria das monas, é uma boa nova. A filosofia de René Descartes, com o racionalismo, é puro espiritismo, que é fé raciocinada. É base para o raciocínio seguinte que veio junto com Kardec. Sua posteridade será reconhecida entre gentios. Todos estarão no Senhor. Só vai ficar aqui os prontos para a regeneração. Não importa a doutrina, não importa a filosofia, não importa a religião. Não calarei, nem aquietarei, até que saia a tua justiça e salvação. Esses foram os da primeira hora. Nós estamos fazendo isso na última hora. Na última hora. Na verdade, estamos em minutos, porque 1 hora do Senhor é mais ou menos 42 anos. Um pouco mais de 1 hora nós temos até consumar os fatos. Segunda-feira eu falo disso. Os gentios verão a tua glória e justiça e se agradarão de Jerusalém. Não, da terra. Eis que vem a tua salvação e o teu galardão, a recompensa, o prêmio, né? A quem se esforçou por se melhorar. Serão chamados povo santo e remidos do Senhor. E não é assim que nós falamos? Os planetas mais adiantados, nós não nos referimos assim, são espíritos superiores, estão santificados, não no aspecto religioso das doutrinas de santo, mas estão no Senhor. Regeneração começa isso. Isaías fala do Senhor praticando sua ira e vingança. Mais uma vez eu reafirmo, não, são as leis dele que infelizmente aplicam dor e sofrimento, e que a filosofia espírita a necessidade da dor e do sofrimento. Quando ficamos bonzinhos? Quando estamos doentes.
alguns ainda se revoltam, agravam a doença. Aí ele para, volta atrás e começa a refletir e fala: poxa, se eu tivesse bem, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. A dor e o sofrimento traz benefícios. Um dia, vamos falar só disso, à luz da filosofia espírita. O Senhor terá bondade com Israel, que é a terra, pela misericórdia e pelas bondades que praticamos. O povo de regeneração. Então ele fala que é bondade, mas não é que Deus tem bondade. A lei é de amor. A lei que age. Então Isaías fala que ele pune, que ele bate, que ele ofende, que ele é bondoso. São conquistas. Cada espírito vai conquistar o seu espaço. Este é meu povo. Esse aqui, regeneração. Não mentirão. Assim ele, que é Jesus, se fez o Salvador, não mentiu e cumpriu as leis. Pelo seu amor e compaixão. Jesus nunca criticou ninguém, acolheu a todos e morreu entre dois bandidos. E pela fé de um ainda disse: logo estaremos juntos. Que sorte de Dimas, hein? Ele os remiu, mas eles foram rebeldes. Aqui ele os remiu, Jesus nos mostrou o caminho da redenção. Ele é o Redentor. Aliás, é a capa do livro de Edgar Ramon mais bonita que tem. Foto de Jesus, o Redentor. Fala muito essa capa. Ele os remiu. Jesus nos mostrou o caminho. Mas muitas vezes nós mesmos fomos rebeldes. Hoje não somos mais. Procuramos viver dentro dessa redenção. E a humanidade que se redimir, compreender que tem seus vícios, seus defeitos e que luta para transformá-los em virtudes, essa é a humanidade que Isaías registra aqui. Entristeceram o Espírito Santo, lutaram contra ele. O Espírito Santo que ele se refere aqui é Jesus. E virou uma parte da Trindade em alguma doutrina por aí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem lembrou de Moisés, que é a lei? E quem lembrou dos profetas? Isaías chamando a atenção. Atenta, desde o céu até a tua santa e gloriosa habitação, que é a terra, há uma grandeza espiritual de Jesus, que vem do Pai olhar para nós, que precisamos de ajuda. Onde estão teu zelo? Onde estão tuas obras? Onde está a tua comoção para com Deus? Aqui é o povo como um todo. Se nós já temos comoção para com Deus, para com Jesus, temos zelo naquilo que pensamos, que falamos e que fazemos, se temos obras para mostrar, vai ser um baita alívio no desencarne. Mas se não tivermos, vai complicar. Senhor, aqui Isaías fazendo uma prece, né? És nosso Pai, por que nos deixa errar pelo caminho? Não é Deus que deixa errar, são as nossas decisões, é o nosso livre-arbítrio. Estou preparando isso também. Por que deixa nosso coração duro? Não é ele que deixa, as nossas consciências que precisam despertar para o amor. Senhor, nós te amamos. Isaías é espírito puro mesmo. Nós te amamos. Volta até possuirmos tua herança, que é o amor. Somos iguais aos que nunca dominastes, aos ateus e os rebeldes. Veja, ele se diz fiel a Deus, assim, resumindo essa parte, e clama a Deus para parar de punir, porque ele não compreendia que não era Deus que punia, mas sim as leis de Deus agindo naqueles que erram, como nós.
Por isso, provas e expiações. E ele pede, né? Dá a tua herança para nós, que te aceitamos. Não somos ateus, não somos rebeldes, não somos iníquos. Dá-nos o teu amor. Esse amor de Deus já está em nós. A centelha divina, que é a criação de Deus, ou como Leibniz chama, a mônada, ela carrega todas as qualidades morais, porque Deus as colocou lá. Nós precisamos desenvolvê-las. Então, o amor está lá. Como é que nós vamos desenvolver o amor? Primeiro, sendo calmos, pacíficos, harmoniosos. Olha o tamanho do caminho. Boa parte do tempo somos calmos, somos pacíficos, harmoniosos, temos palavras doces, mas às vezes escorregamos. É isso. Nós ainda não apuramos direitinho isso. Por quê? Falta os filhotes do amor, que é a serenidade, a paz, a harmonia, que essas precisam ser desenvolvidas. Quando essas são desenvolvidas, aí amaremos, seremos espírito puro. Isso leva um pouco de tempo, mas já sabemos o que significa amar. Desde a antiguidade, o Senhor mostrou-se aos seus adversários. É a linguagem de Isaías da época, né? O que ele está dizendo aqui é que, diante dos atropelos, dos problemas que os hebreus enfrentaram, Deus mostrou ser forte. Mas não é isso. É que a consciência, quando desperta e descobre que Deus é amor, muda isso. Não é que Deus fez coisas terríveis. Espíritos encarnaram para cumprir determinadas missões. No mundo primitivo, no mundo de recém-saído de primitivo, é a força física, é a força bruta. Então, os espíritos encarnam com essas missões, com esses trabalhos, e vai despertando pouco a pouco as qualidades, as virtudes, a moral. E aí as coisas vão mudando. Hoje não é mais, se bem que eu já ouvi de alguns grandes cristãos, mas que ainda chamam Deus de o Deus dos exércitos. Tua ira, a ira de Deus, foi porque pecamos. Primeiro que não tem ira de Deus, tem leis. E exatamente, porque nos desviamos dessas leis. Pecado não existe, existem desvios das leis. E aí ele mesmo escreve, há eternidade para sermos salvos? Ele pergunta, né, para o Espírito com quem ele se comunica. Então ele tinha uma consciência aqui, porque tem gente que não vai conseguir criar, salvar, né, eliminar os vícios e os defeitos. Vai precisar de mais encarnações. Então, ele tinha uma consciência que nós só fomos ter graças à codificação espírita. Somos como o imundo. Olha que humildade, hein? Nossa justiça é imunda. Novamente ele está sendo humilde. Ninguém chama o teu nome, porque as pessoas têm apegos à matéria. Por isso, não se lembram de Deus. Lembram-se na dor e no sofrimento. Alguns, muitos até, hoje já lembram até na alegria. Senhor, és nosso Pai, somos o barro, és o olheiro, fabricador de tijolos, né, de barro. Somos obras de tuas mãos. Eu achei isso pouquíssimas palavras. Olha que prece, olha que humildade, olha que sentimento, olha que reconhecimento humilde de Isaías. Dizendo, Senhor, é o nosso Pai, forme-nos, ajude-nos a ser melhores pelas tuas mãos. O Espiritismo diz, pelas mãos de Deus, iremos nos aperfeiçoar, buscar a pureza de espírito. Porque as mãos de Deus são suas leis, que nós estudamos nas escolas espíritas.
Não te enfureças, Senhor. Deus não fica bravo, Deus é amor. Nem te lembres da nossa iniquidade. Nós lembramos, nossa consciência nos acusa. Nós te pedimos. Quer dizer, ele queria uma trégua, estava muito sofrimento, mas o sofrimento era consequência dos atos das pessoas. E o Espiritismo revela que vivemos sob leis, leis divinas. O erro, para se chegar à dor e o sofrimento, o erro é o caminho para essa dor e sofrimento. Isso é muito puro um espírito, fazer uma prece com esse conteúdo que nós só vamos entender graças ao Espiritismo. Disse a nação que não chamava o meu nome, não chamava por Deus, né? Eis-me aqui, Deus é por todos. Estendi minha mão a um povo rebelde, nós, humanidade do planeta Terra, todos de provas e expiações. Ele estendeu a mão a nós. Somos rebeldes, presos a vícios, a defeitos, ao mal, que anda por um caminho que não é bom. Que verdade é essa? Qual livro espírita não explica isso? Qual parte da codificação não trata disso? Povo que irrita. Querem comprar Deus através de sacrifícios. Que habita sepulturas. Não tem mais ninguém lá, mas vão lá. Lugares secretos. São as filosofias secretas, as ordens secretas, que come carne de porco, porque o mau cuidado com o porco matava as pessoas naquela época, por isso que tem essa anotação. E até hoje o judeu não come carne de porco, mas era naquela época que não tinha cuidado, o porco era criado de qualquer jeito. Hoje são criados com ração, tem veterinário, tem uma série de cuidados. Não destruirei a todos, produzirei a geração de Jacó. A geração de Jacó. Quem é a geração de Jacó? Abraão, Isaac, Jacó, o Deus único. Os que acreditam em Deus. Então, essa é a geração de Jacó. Essa população do mundo, islâmicos, católicos, protestantes, espíritas, cristãos em geral, essa é a descendência de Abraão. E Abraão, pai de Isaac e pai de Ismael. Isaac, através de Jacó, que se torna Israel, funda os israelitas. Ismael, os ismaelitas, povo árabe. Os meus eleitos herdarão e habitarão a terra, bem-aventurança, que é a regeneração. Quem se apartou do Senhor terá fome, terá sede, terá tristeza, terá vergonha. Uivará. São as leis de sintonia nos ambientes diferentes do plano espiritual. O Senhor os matará. Não, Isaías. Eles serão colocados em outro planeta, emigrarão. Quem jurar na terra, jurará por Deus. Por isso, cuidado com jurar por Deus. Eu crio o novo céu e a nova terra. Regeneração. Eu crio, a lei de Deus tem prazo para ser executada. A semana do Senhor são 7 dias de construção. Provas e expiações. E aí confundiram tudo daquele jeito que está lá na Gênesis e vai por aí. Esses 7 dias estão acabando por poucos anos aí pela frente. E virá a nova terra, que é a regeneração, sem lembranças do passado, apenas alegria e felicidade. Que delícia em nascer de novo numa terra assim, né? Em regeneração. Regeneração e provas e expiações estão se sobrepondo. Uma está indo embora e a outra está chegando. Não é que no dia tal, na hora tal, puf, acaba e uma e começa a outra. Já quase 100 anos antes da codificação começou esse processo.
Me alegrarei do meu povo, os que adentrarem em regeneração. Não haverá trabalho em vão, nem filhos para perturbação. São final de provas e expiações. Hoje está tendo disso, está tendo disso. Diz o Senhor, o céu é meu trono, a terra, meus pés. O que ele está querendo dizer? Que ele é o dono de tudo a criação, material e espiritual. Qual é meu lugar? Nos templos ou nos corações? Matar um boi na Índia ainda é problema, né? É como tirar a vida de um homem. Nosso estágio moral ainda permite isso, né? Matar animais para se alimentar. Mas em estágio moral superior, isso não mais ocorrerá. E olha o que ele põe: matar um animal é acender incenso, e acender incenso para me ofertar. Isso não agrada a Deus, né? Sacrificar um animal e ainda pôr incenso, vela e etc. Todos escolhem seus caminhos, é o livre-arbítrio. Receberão de acordo com as escolhas, seus temores. Não me escutaram, não entenderam as leis de Deus, que já estão aí há 164 anos, pelo Livro dos Espíritos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. São as decisões do Criador. Nem estávamos aqui. Antes que viessem as dores, que é a tradição atual, deu à luz a um menino, Jesus, para ensinar e ver. Então, a simbologia de Isaías é explicada. Quem já ouviu essas coisas? Ninguém. E nós tínhamos aí a Bíblia, o Velho Testamento, o livro de Isaías, e não estudamos. Ou se estudamos de alguma encarnação, não compreendemos. Porque são revelações que precisam ser juntadas com outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E o Espiritismo, que é o máximo de compreensão, dito por Kardec, dito por Herculano Pires, dito por Leão Diniz, não há mais revelação para ser feita na Terra. O Espiritismo é o máximo, a não ser em regeneração que não sabemos. Pode a Terra nascer num só dia? Isaías colocou isso, mas a crença dogmática diz que sim. Fez a Terra, no primeiro dia isso, no segundo dia aquilo. E uma nação se faz de uma só vez? Não, a nação aqui é de regeneração. Há planos, há etapas, há períodos a nascer, morrer, nascer de novo. Essa é a lei, diz Kardec. Abriria eu a madre e não geraria? Geraria eu e fecharia a madre? O que acontece aqui? Há muitas crenças, superstições, mas existe lei. Deus é o único Criador. E as pessoas dizem, meu filho, eu que fiz. Precisa despertar, né? Regozijai-vos com Jerusalém. Jerusalém é a terra. Por ela chorar, né? Pranteastes, são as provas e expiações, para serem consolados e glorificados. Regeneração. Estenderei sobre ela a paz. Nós vibraremos a paz, ou melhor, os que ficarem em regeneração vibrarão a paz, igual quem consola a uma mãe. Assim consolarei Jerusalém, que é a terra, pela paz. O Senhor julgará com toda a carne, os vivos, os mortos, os que se santificam e se purificam um após outro. A consciência de cada um nesse período de transição. Os que consomem carne de porco, a abominação e o rato serão consumidos. Isso são leis, costumes, eras. Conheço suas obras e seus pensamentos. Um dia ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória, um só rebanho, e línguas, porque os espíritos falam por pensamento, não por idioma. Quando todos estiverem no mesmo padrão vibratório,
o idioma não será mais falado, mas pensado. Enviarei às nações que não ouviram minha palavra missionários. Furri, Kardec, Sócrates, Jesus, Isaías. Anunciarão e trarão todos os povos, os vossos irmãos que são os povos, não só evangelizados, porque Furri não levou o evangelho, mas levou verdades como as que estão no evangelho. Onde eu aprendi Furri? Com Kardec, estudando Kardec, nas revistas espíritas. E vi, não só Furri, mas Lao Tse, Confúcio lá também. Confúcio nasceu na mesma era de Sócrates, levando o mesmo trabalho para os gregos e, consequentemente, a humanidade, e levando para os chineses. Tomarei alguns deles para sacerdotes, diz o Senhor. Todos eles trouxeram, e muitos outros também trouxeram. Poderia falar aqui de Zoroastro, ou Zaratrusta, né? Uns chamam de um jeito, outro de outro. Poderia falar de Siddhartha Gautama, o Buda, poderia falar de Krishna, poderia falar de tantos outros que anunciaram verdades e são os enviados de Deus, são os missionários, não só pelo Evangelho. Isaías não tinha o Evangelho, mas falou muita coisa do Evangelho. Sócrates, então, nem se fala. Como os novos céus, os mundos ditosos, e a nova terra em regeneração, assim há de estar a vossa posteridade. Os que nascerem na terra, os que estão nascendo na terra, já entram nesse mundo de regeneração. Mas todos alcançarão os novos céus, os mundos ditosos, muito mais felizes. E será que, desde um sábado até outro, notem, a semana do Senhor foi de um sábado e estamos no outro sábado. Estamos entrando no outro sábado. Virá toda a carne adorar perante mim? O que vocês acham? A humanidade está pronta para chegar até Deus? Adorando, compreendendo, praticando? Esse é o primeiro chamamento. Mário, Eu vou parar aqui. é isso que eu ia falar, para parar, porque nós temos duas perguntas. Não, eu vou parar, porque aqui já começa João e o Apocalipse. Vamos, Mônica, faz aquela, Tô indo, peraí. aquela alquimia. Quais são as perguntas? Tem uma aqui, do Tá no Adalberto. chat aqui. Do Adalberto e da Val. Apagou. Apagou? Peraí. A Val, logo no comecinho, né? Ela pergunta assim, uma dúvida. Como devemos entender a partícula Deus em nós na condição que temos hoje? Onde conseguimos chegar com ela? Filosofia pura. É preciso algum tempo para explicar isso, porque é muita filosofia que tem aí. Mas, em linha geral, eu vou me fundamentar na filosofia de Leibniz, um filósofo do século XVI ou XVII, que ele diz que nós somos mônadas criadas por Deus. Só para exemplificar. Edgar Armand utilizou muito essa expressão da mônada. A federação não adota, mas não importa. Vamos ficar em Leibniz para não dizer que estamos mudando os conceitos da federação de ninguém. A mônada é criada para estagiar nos reinos da natureza. Leibniz diz isso. E depois ela vai estagiando quando toma consciência da sua individualidade. Então, pela federação, é um princípio inteligente que vai estagiando nos reinos e depois toma consciência de si mesmo, pode encarnar como indivíduo, como ser humano, porque ele já tem noção da sua individualidade, tem consciência de si mesmo.
Isso que eu estou falando leva 3 aulas para falar esse resumo, mas vocês vão ter que se virar para entender. E quando toma consciência de si mesmo, começa uma marcha, uma caminhada. Para onde? Para atingir a pureza. O que quer dizer essa caminhada? Quer dizer que nós temos que descobrir a nós mesmos. Porque Deus está em nós. Como Deus está em nós? Nos atributos que ele colocou no que Leibniz chama mônada. Na essência nossa, no eu nosso, no espírito nosso. Lá tem todos os atributos. Nós temos que desenvolver esses atributos. Sempre seremos filhos de Deus, porque fomos criados por ele. Nunca morreremos em espírito. Uma vez despertada a consciência individual, que é a primeira encarnação que temos e que deixamos os reinos da natureza, os estágios, até chegar à pureza. Pode levar o tempo que quiser, as encarnações que precisar, atingiremos a pureza. Seremos espíritos puros. E sempre, sempre, Jesus deu a lição e o exemplo. Quando ele diz, Pai nosso, dele e de todos nós. Logo, ele e todos nós fomos criados pelo mesmo Deus. Então, sempre seremos. Agora, o estágio que nós estamos é responsabilidade de cada um. Eu pelo meu estágio, cada um pelo seu estágio. Não é Deus, não é ninguém. Tem pessoas que ainda colocam assim, eu sou assim porque meu pai é assim. Eu tenho essa doença porque minha mãe tem essa doença. Não. Errado. Nós construímos hoje estamos construindo a próxima encarnação. Podemos nascer filhos de atletas em perfeita saúde com problemas físicos. Por quê? Não é hereditariedade isso. É hereditária minha para mim mesmo, sua para você mesmo. Então, ninguém tem culpa de nada. Aliás, agradecer aos pais por permitir estar aqui é dever, mesmo quem não os conhece, porque permitiu chegar aqui. Então, todos sempre, no universo, todos serão sempre filhos de Deus. O estágio depende de cada um. Se está bom, continua. Se não está bom, esforce-se para mudar. Bom, isso já respondeu também a pergunta do Adalberto, que ele diz, quando se fala que somos filhos de Deus, a palavra filho indica proximidade, intimidade. Mas pelo que você está nos explicando, não temos elevação moral para ter esta proximidade. Então, precisamos definir ou qualificar melhor esta relação? Exatamente, Adalberto, é isso. Claro que Deus está em nós. Nós é que não estamos nele. A sintonia é uma lei. Então, nós vibramos numa sintonia. Que sintonia vibra Jesus? Bem acima. Então, quando nós oramos, nós nos elevamos em pensamento para buscar os planos superiores. Mas é quando oramos, em sinceridade, em verdade. Quando não fazemos isso, o que você acha? Que padrão vibratório nós estamos? Ligados a quem estamos? Claro que os bons espíritos nos protegem. Claro que Deus quer o melhor para nós, nos quer de volta. Nós que temos que voltar. A parábola do filho pródigo é bem isso. Nós somos o filho pródigo. Nós que precisamos voltar à casa do Pai. Ele nos espera. Nós saímos, rodamos o mundo, e esquecemos que temos a casa do nosso Pai. E não voltamos para ela. Então, Adalberto, Deus não nos abandona, mas nós abandonamos a Deus pelas escolhas.
Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem orando por mim, lá eu estarei. O que Jesus quis dizer com isso? O padrão vibratório, a psicosfera que os dois estão criando, é compatível com Jesus. Então ele vem. Ou melhor, nós vamos até ele. Então é o caminho de volta que nós precisamos executar. Não fomos abandonados por Deus, mas abandonamos Deus. Essa é a diferença. Nós estamos construindo, não é, essa proximidade. E é exatamente essa trajetória que nós estamos buscando. E quando atingirmos o espírito puro, aí sim essa proximidade vai se concretizar. E por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. É. E ele diz também, só ele ia até o Pai. Ninguém ia até o Pai do planeta Terra. Ninguém. Ninguém. Nós estamos falando de espíritos. Francisco de Assis, por exemplo, não vai até o Pai, ou não ia, não sei hoje. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós que precisamos vibrar num padrão que alcance o Senhor. É zero de maldade, é zero de problema, é zero de pensar coisa ruim. Não tem um pensar, não vou nem falar fazer, de qualquer negatividade. É esse caminho, essa trajetória que nós estamos percorrendo. E ela é difícil, né? Ela é bem difícil. Puxa, a dona Teresa já foi, eu ia deixar um recado, mas eu ligo no outro. Tudo bem, gente? Então vamos finalizando, né? Hoje eu vou ficar até o fim, porque eu não vou no outro trabalho, eu vou deixar um recado, não vai dar tempo. Obrigado a todos, bom fim de semana, reflitam, tem bastante informação, e vamos entrar em João. Nós temos 2 bênçãos boas para falar um pouco do Apocalipse. Edgar Armon e temos também Divaldo dando uma colher de chá para nós, para compreender sobre a besta, que não é o que a humanidade criou. Obrigado a todos, boa noite, bom fim de semana e até a próxima. Então vamos assim, nós que agradecemos muito a oportunidade, né, de estarmos aqui, de vocês disponibilizar a nos auxiliar no encontro desse conhecimento. E vamos agradecendo a Deus por estarmos vivos, passando por toda essa oportunidade de vencermos esses desafios, de buscarmos a lucidez através do conhecimento, e assim nos depurando, desenvolvendo essa potencialidade, nessas qualidades de filhos de Deus que somos. Que possamos meditar, que possamos nos empenhar em compreender, em exercitar tudo isso, para que esse nosso esforço todo resulte no merecimento de habitarmos esse planeta. Jesus querido, te agradecemos, agradecemos os seus mensageiros por tanto amparo, por tanto empenho em nos auxiliar nessa caminhada. Que possamos retribuir tudo nesse instante, doando as nossas energias, o nosso amor, em forma de vibrações de paz, de equilíbrio, de saúde, de fé, de bom ânimo, de força e de coragem para todo o nosso planeta. Que toda a humanidade possa se revestir dessas vibrações, abrindo seus corações, as suas mentes, para esse momento tão importante da renovação. Que possamos ter a coragem de reconhecermos essas nossas deficiências, de nos libertarmos desse homem velho e de, com todo o nosso esforço, buscarmos esse novo caminho, compreendendo que as ilusões que nos prendem ainda são essas algemas que nos impedem de crescer. Que Jesus esteja conosco durante toda a semana. Que Maria Santíssima derrame o seu amor para que nós sintamos essa presença divina nos impulsionando ao crescimento. Que todos nós possamos permanecer
conectados no amor de Jesus, no amor de Deus. Que assim seja. Adeus e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mário. Tchau, tchau. Boa Boa noite, Mário. Boa noite, Mônica. Fiquem Boa com Deus. noite. Vocês também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até a